Boa noite, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos os que nos assistem pelas redes sociais, desejando a todos muita paz. No mês passado, porque nós temos um acordo de na última segunda-feira de cada mês, nós nos dedicarmos ao estudo do Livro dos Espíritos. Mês passado nós não fizemos isso porque tínhamos um palestrante, então estamos em falta. Mês passado não fizemos, mas vamos iniciar agora. E parece, a hora que começarmos a ver isso aí, parece que é difícil. Nós vamos ler e depois nós vamos explicar e vocês vão ver o tanto que é fácil. Todas essas considerações, essas perguntas com as suas respectivas respostas, daqui a pouquinho a gente vai ver o tanto que é fácil. E nós estávamos pensando como é que a gente poderia trazer mais alento às pessoas que estão em aflição. E olhamos para uma estante de livro que temos e vimos esse livro por acaso, entre aspas, esse livro se chama Coragem. E a partir de hoje nós vamos ler as segundas-feiras que nós formos falar, nós vamos ler uma página do Coragem para a gente sair daqui bastante animado e dispostos para enfrentar as dificuldades, os desafios da própria existência. Essa então a gente vai começar agora com o Livro dos Espíritos, mas não se preocupe, é fácil, daqui a pouquinho vocês vão ver como é que é fácil isso que a gente vai colocar aí. Do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Questões 60 a 67. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários constitutivos do universo, mas tem a sua origem nas modificações da matéria universal. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. E aí Kardec vai continuar perguntando, porque ele é insistente mesmo. 64A. Parece resultar disso que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. Essa é a consequência do que dissemos. Continuando. 65. O princípio vital reside em um dos corpos que conhecemos. Ele tem sua origem no fluido universal. É o que se chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou melhor, essa vitalidade se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É preciso que ambos se reúnam para produzir a vida. 67A. Pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital ainda não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe o seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Da mesma forma, o agente vital dá a impulsão aos órgãos. A ação destes mantém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito desenvolve o calor. Então, nós vimos aqui todas as perguntas inerentes a esse assunto, que é
o fluido vital. Nós vamos lá no Velho Testamento, lá na Bíblia. E lá no início da Bíblia não fala assim, Deus criou o homem, depois tirou a costela e fez a mulher, e aí ele nos soprou. Esse sopro é a energia, é o fluido vital. Então, ficou pacificado esse assunto. Ele existe em toda a natureza orgânica. O fluido vital, a energia vital, ela existe em toda a natureza orgânica. Portanto, ela existe nas plantas, nos animais e nos humanos. Tudo tem a energia. Tirou a energia, não tem vida. Então, tirou a energia, no caso de humanos, é cadáver. Esse fluido, essa energia, se tirou, virou cadáver. Uma maneira muito grosseira da gente explicar isso, mas que vai entender perfeitamente. Todo mundo tem um bujão de gás em casa. Aqueles que não têm gás encanado, que moram em apartamento, aquela coisa, mas a base é um bujão de gás em casa. E os que não têm mais também já tiveram. Então sabem exatamente o que a gente está falando. O bujão de gás vem com 20 quilos de gás. Ninguém vai ver porque é gás. Essa energia vital, esse fluido, ele é etéreo, ele é gasoso. Portanto, nós não enxergamos esse fluido. Da mesma maneira como nós também não enxergamos o ar. Como nós não enxergamos o oxigênio. Não enxergamos nada disso. Mas se faltar, nós pereceremos. Não, ninguém vive sem essas condições. O gás da cozinha, quando ele chega cheio, chega pesado. Ele pode até estourar, mas ele vai servir para fazer a refeição. Então, a necessidade do bujão de gás, do fogão e da panela para fazer a alimentação. A hora que esse gás está acabando, pelo menos antigamente funcionava assim. As pessoas diziam, vira um pouquinho o bujão. Tinha isso, gente? Tinha, né? Vira um pouquinho o bujão, porque aí o bujão vai ter mais um pouquinho de gás e dá para a gente terminar esse arroz aqui, enquanto liga lá no lugar do gás, para o gás trazer o gás ou alguém comprar. Então a coisa funciona assim. Acabou o gás do bujão? Acabou. Não tem como fazer comida com aquele bujão de gás, com aquele gás que estava ali dentro. Pode ir para trempe, pode ir para qualquer outra coisa, mas ali naquele bujão a gente não vai fazer mais alimentação. Essa energia, esse fluido vital que nós temos, que é uma doação do Criador para todos os elementos orgânicos, também tem um prazo de validade. Tem pessoas que vêm assim para viver 10 anos. Então, a energia dele, o fluido vital dele é para 10 anos. Outros com 90. E nem todos têm a mesma potencialidade de gás. Por isso é que tem pessoas que são mais agitadas, mais elétricas, trabalham mais porque ela tem mais energia. E um detalhe interessante. Os mais velhos que estão aqui devem se lembrar disso. Quando tinham 20 anos, ia para a balada e passava a noite inteira. Assim ou não? Era, né? Passava a noite inteira na balada. Hoje, você fala assim, vamos ali no cinema, nossa, mas não vou de jeito nenhum. É porque o fluido, a energia está acabando. Vai chegar um momento que ela vai acabar mesmo. E aí, quando ela acaba mesmo. Então, é isso, todas essas palavras científicas que foram faladas aí, e se vocês contar isso lá na rua, eu falo que eu não falei, embora esteja sendo gravado, né? Porque ficou tão assim simples de entender isso. É o isqueiro. Antigamente as pessoas fumavam e tinham os isqueiros. Tinha marcas famosas de isqueiro, isqueiro daqueles mais baratinhos, que custavam R$1, mas tinha isqueiro. Acabou o fluido do isqueiro. Se ele era de marca, a gente ia lá e comprava um fluido, não era assim? O fluido é uma gasolina, um óleo que punha ali dentro do isqueiro. Acabou o fluido, se ele era de marca, colocava mais. Se era desses mais simples, jogava fora e comprava outro. Então, há necessidade de ser mantida esse fluido, porque senão esse isqueiro, no caso do isqueiro, ele não funcionaria. Mas aí a gente resolveu ir para São Paulo.
E aí a gente vai colocar o combustível no carro. Aí se eu fosse normalzinho, respeitando a legislação, 80 por hora, eu vou fazer 100 quilômetros com tantos litros de gasolina. Mas aí eu resolvo dar cavalo de pau e correr bastante, e desafiar as leis, a polícia, e aí o combustível vai acabar mais depressa. É assim a turma que já andou muito rápido aí, antes da legislação ser mais incisiva, é assim que funciona. Então, quer dizer, em algumas situações, nós acabamos com esse fluido antes da hora. É uma pessoa que bebe muito, é uma pessoa que se estressa demais, porque aí ela vai ser acometida de enfermidades, é uma pessoa que usa drogas. Em outras situações, ela vai eliminar, vai gastar a energia, o fluido, com mais facilidade. E esse fluido gasto, ele está gasto mesmo. No caso, por exemplo, da questão do suicídio, ele deveria viver 40 anos e tirou a vida com 15. Então, quer dizer, esse fluido vai continuar, o fluido não acabou. Daí, então, uma das razões das dificuldades dos suicidas é exatamente porque esse fluido vai continuar agindo de alguma maneira. Essa pessoa, esse espírito, vai continuar tendo esse fluido, essa energia. Então, tudo isso que a gente falou é isso aí. Tem alguma questão que queiram perguntar aí sobre isso? Ficou fácil, não ficou? Ou não? Senão a gente começa de novo. E aí, a gente pensando nas agruras da vida mesmo, porque nós estamos falando ainda no capítulo das aflições, e esse capítulo das aflições é o 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 31 questões, nós já fizemos 21, vamos passar na próxima semana para a 22ª. E aí vimos esse livro aqui. E ele começa assim, é um livro que são vários espíritos, e o Emmanuel, o mentor espiritual da obra de Chico Xavier, vai nos apresentar o livro. E ele começa: coragem. Porque tem situações da vida que a gente tem que ter muita coragem mesmo. Coragem para perdoar aquela pessoa que a gente está com muita mágoa dela. Coragem para mudar de vida, para ter uma vida mais saudável. Coragem para desintocar as coisas que estão lá dentro do armário, me dando um trabalho danado e que eu fico apegada com aquilo. Coragem para estudar, coragem para ir ao centro espírita. Então, tem tantas situações que a gente precisa ter uma coragem firme e forte para avançar para frente, porque essa é a proposta nossa, de todos nós na vida, do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. É essa a proposta da doutrina espírita. E o Emmanuel, esse livro é de 1971, portanto, muitos aqui nem sequer haviam nascido ainda. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Aí pediu e não veio a saúde. Quantas e quantas pessoas desprovidas das condições de saúde. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Pessoa que não tem paz, ela é desequilibrada. Ela não dá conta de equacionar as suas dificuldades, porque ela está num processo de desequilíbrio mesmo, porque ela não tem paz. A gente fica imaginando essas pessoas que cometeram graves delitos, pessoas que fraudaram a sociedade, elas não têm paz. E aí, se elas não têm paz, elas não têm equilíbrio, e as coisas vão se complicando cada vez mais. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. A gente quer que aquela pessoa diga: eu te amo, você é importantíssimo para mim, e a pessoa está nem aí, né? Então, isso também está falando, o afeto é algo sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Pediste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. E aí a gente não compreende por que estamos passando por determinadas aflições. Por isso é que a gente sempre fala
da importância da gente parar e pensar por que eu estou passando por esse pedaço na vida. Qual que é a mensagem que os Espíritos estão querendo me dizer? Qual que é a orientação que eles estão querendo me dizer? Porque não tem nada que seja por acaso. Todas as nossas alegrias e as nossas aflições têm um motivo, e esse motivo é a evolução espiritual. Requestastes, esse Emmanuel é demais, né? O privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te impele ao aprimoramento. E aí a gente não conseguiu essa liberdade, porque está enfermo, porque às vezes até está encarcerado mesmo, às vezes porque tem relacionamentos que não nos permitem ter a liberdade, e algumas pessoas querem ter liberdade além dos limites da própria liberdade. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Gostaria que todo mundo gostasse de mim, mas eu sou uma pessoa tão complicada que ninguém vai gostar. Então, quer dizer, o problema não é no outro, o problema é comigo, né? Eu que tenho que mudar, porque se eu não mudar, as pessoas vão continuar me olhando atravessado. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Mas aí eu não tenho paciência para estudar, não gosto de estudar, não entendo o que eu estou estudando, não dou conta de fazer a pontuação certa, não dá nada certo, e aí eu não deslancho porque eu não dou conta. Quando acontecer isso, podem ter certeza que nas casas espíritas, no caso da doutrina espírita, tem muita gente estudando para nos auxiliar. Na televisão também tem os YouTubes da vida aí com o Haroldo, com o Divaldo, com o Sandro, com essa turma toda, tá só buscar lá que a gente acha. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Mas aí a gente também limita. O trabalho que eu quero é esse, mas esse não tem vaga. Esse eu não dou conta, então eu não vou fazer nada. E aí eu fico parado, e o trabalho, nas palavras da codificação, é toda atividade útil, ou qualquer atividade útil. E aí a gente fica sem trabalhar intelectualmente ou fisicamente. Entretanto, todas as vezes que nós colocarmos assim, entretanto, mas, porém, todavia, contudo, o Emmanuel vai mudar o rumo da conversa. Então, aqui tem um entretanto, a gente já tem certeza que ele vai mudar o rumo da conversa. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, do impulso, né? Todas essas situações que foram citadas para trás, há necessidade de um impulso, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e a coragem de viver. Então, se a gente lembra que passamos por tantas e tantas outras aflições, e estamos passando por algumas, e alguns passando com mais dificuldades ainda, inimagináveis os sofrimentos de algumas pessoas, mas confiando em Deus, na misericórdia de Deus, a solução surgirá. Talvez não seja a solução que gostaríamos que fosse, mas que ela surgirá, surgirá. E aí a gente convida todos para fazer um exame da própria vida. Quantas e quantas aflições já passaram? Quantas e quantas pessoas já passaram por nós e já se foram para o plano espiritual? Aqui na nossa casa, quantos amigos queridos já foram? Quantos parentes já foram? Quantos desafios no trabalho? Quantos desafios existenciais? Quantos desenganos amorosos? Tudo isso, todas as pessoas que estão aqui, e as mais velhas certamente já passaram por maiores dificuldades. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo, o apelo da espiritualidade, apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia,
débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Emmanuel, 1º de agosto de 1971. Então, tudo vai se ajeitando. A gente sabe das dificuldades, sobretudo, de um planeta que está passando por uma fase de transição. Falamos sobre isso a semana passada, no livro Obras Póstumas, está lá, o penúltimo capítulo do livro Obras Póstumas, que é um livro que traz as mensagens, é praticamente quase que um diário do codificador da doutrina espírita. E ele vai nos dizer dessas aflições pelas quais a humanidade está passando, desequilíbrios e altíssimo grau de pessoas com desamor à vida. Nós falamos isso a semana passada. Daí a importância de todos nós, mas todos mesmo, pedirmos misericórdia para nós mesmos, para as pessoas que nós conhecemos, mas também para aquelas pessoas as quais não conhecemos, colocando sempre as nossas crianças e os nossos jovens na presença da espiritualidade amiga. Quando nós falamos para colocar as nossas crianças e os nossos jovens, nós estamos falando do fundo da alma, pedindo mesmo o amparo e a proteção. E nesse dia, nesse instante muito especial, conversava com a Nilce agora, nós queríamos pedir que todos fizessem as suas vibrações de amor para uma criança que tem 10 dias, que está numa UTI neonatal em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, uma situação bastante delicada. Então, essa menina chama-se Clarice. Nós pedimos a todos que façam as suas vibrações para que Dr. Bezerra de Menezes tome conta dela, tome conta dos pais, tome conta dos avós, para que a alegria, essa aflição cesse, para que todos possam viver em harmonia e em paz. E outras tantas crianças que vocês devem estar se lembrando agora delas, jovens, mas na nossa casa, na nossa família, deve ter alguém muito necessitado, alguém com depressão, alguém com drogadição, alguém desempregado, endividado, doente do corpo ou da mente. Vamos aproveitar esses momentos e pedir a Dr. Bezerra de Menezes o amparo, a proteção para todos. Mas que abençoe o movimento espírita. Doutrina espírita é essa alavanca que vai nos dar, essa alavanca que o Emmanuel está falando, quer dizer, vai nos impulsionar para entendermos melhor os destinos, o determinismo, as condições que Deus impõe às suas criaturas. E tudo isso no propósito da nossa evolução espiritual. A proposta é só essa, que a gente possa sair daqui hoje em paz, com muita paz no coração, porque quando nós temos paz, nós transmitimos paz aos nossos familiares, especialmente aquela pessoa mais aflita que estiver dentro da nossa casa. Mas nós não vamos esquecer também dos espíritos que vieram. Muitos e muitos espíritos que estão aqui, espíritos que conviveram conosco, espíritos que talvez hoje seria aniversário deles e que estão nos visitando, parentes nossos, amigos, e também aquele espírito ou aquela pessoa que de alguma maneira a gente tenha dificuldade ou tivemos dificuldade de conviver com eles. Vamos pedir um amparo. Vamos buscar a presença da espiritualidade amiga, pedir que tenhamos todos uma noite de muitas orientações espirituais e confiar que nós vamos receber essas orientações e que amanhã será um dia de mais alegria, de mais otimismo, de mais sabedoria, de mais esperança e, por consequência, de mais paz nos nossos corações. De igual maneira, desejamos a todos que nos assistem nesse instante. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós estamos encerrando a primeira parte, convidando